Fala, meu povo do mato, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui no mato para poder falar um pouquinho para vocês sobre esses instrumentos aqui, ó. Então, gente, esses instrumentos aqui já é uma coisa aí que pra mim já vem desde a infância. Eu vendo, por exemplo, meu pai sempre falar muito deles. Eles foram feitos para os observadores de aves aí, de todo o Brasil. E foram feitos para estar atraindo as aves aí. E eu acredito que numa questão de sobrevivência, eles podem ser muito úteis, tá? Dependendo da região aí, tem algumas aves que não ocorrem em distintas regiões do país, né, do nosso país. Por exemplo, aqui na Mata Atlântica ocorre alguns tipos de aves aí que vivem, né, nesse tipo de ambiente, mas que não vivem, por exemplo, no Nordeste. No Nordeste são outros tipos de aves e são tipos de pios diferentes, né? Então os daqui, os que eu tenho comigo, que são meus, eu dei preferência, obviamente, para os animais, para as aves daqui, da minha região. E eu vou estar mostrando um pouquinho do som de cada um. Não sou um piador exímio aí, isso aqui é uma arte, na verdade. Quanto mais você treina, mais você obtém sucesso. E eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho aí, porque numa questão de sobrevivência real, isso daqui, esse instrumentinho aqui, pode estar salvando a vida de vocês, tá beleza? Inclusive são muito utilizados aí por caçadores aí do Brasil aí, numa questão de sobrevivência. Obviamente que a legislação brasileira permite que você caça para subsistência, né? Então fica a dica aí que caçar é ilegal, mas para quem precisa de subsistência, um pio desse daqui pode ser muito útil. Então eu vou começar para vocês aqui pelo pio do macuco. Eu vou estar fazendo o som dele aqui e vou estar postando, vou estar colocando aqui em cima a imagem de cada animal para vocês terem ideia do tipo de ave que atrai com cada pio desse aqui. Esse pio aqui é da fábrica do Maurílio Coelho, é um pio muito antigo aí de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos pios mais bem conceituados que tem aí, só que já tem muitas outras pessoas aí do Brasil afora que estão fazendo pio, que estão fabricando pio, e os pios são de uma qualidade excelente, excelente, beleza? Eu vou começar aqui com o número 42 do Maurílio Coelho, que é um pio oblíquo de macuco. O macuco é o seguinte, galera, o macuco, o macho, ele sempre dá um piado mais curto e mais agudo, tá? Aqui nessa região tem essas aves, praticamente quase todas as aves que tem dos pios aqui que estão comigo aqui, praticamente todas elas existem aqui, principalmente nessa região onde eu tô. Só que essa não é a época, lógico que tem a sazonalidade de cada ave aí, né? O macuco é sempre melhor para piar, para você poder ver sempre no final, depois do inverno ali, depois de agosto, setembro. Então é mais ou menos assim. Esse é o pio do macho de macuco. Claro que tem afinações diferentes aí, a fêmea ele pia mais grave, né? E mais longo. E essa é uma ave muito arisca, é muito difícil de você ver, tá? Mesmo no pio você tem que fazer uma choça muito boa aí, tem que estar muito bem escondido para poder visualizar ela, beleza? Esse daqui é um pio de macuco. Tem outros tipos de pio de macuco. Esse aqui é o pio flauta, o número 19. Ele, acredito que com a boca metálica, mas acredito que ele tenha praticamente quase o mesmo som, tá?
Ó, já mudou um pouquinho o som, a tonalidade dele. Então a afinação de cada pio, ele depende, né, da afinação que a pessoa produz, que ele faz, tá? Quem dera se o macuco respondesse aqui. Esse outro tipo de pio aqui, galera, outro tipo não, é o mesmo, é o pio de macuco também, só que esse aqui foi feito de chifre, de boi, tá? E olha o som que é, por isso que eu tô falando que cada instrumento, cada pessoa que faz, eles fazem com afinações diferentes, né? Então, pessoal, isso aqui foram os pios de macuco, tá? Já esse pio aqui, cruzeta, é um pio número 24, também da Maurílio Coelho. É um pio de capoeira. Lembrando que eu sempre vou estar deixando aqui as imagens aí, tá? Para vocês verem a quais animais, quais aves estão sendo produzidos aqui o som. Lembrando aí que eu não sou um exímio piador, quem dera. Eu sou um mero praticante, espero chegar em breve a mais alto nível aí, né? De som, da proximidade que a ave reproduz, beleza? Então o som da capoeira é mais ou menos assim, ó. Então, gente, o som é mais ou menos assim. O bando, ele sempre pia, né, muito mais cadenciado. Eu, sinceramente, eu tento, mas é muito difícil. Para mim, eu acho difícil. Então, quando ele está sozinho, a ave da capoeira, por exemplo, ela está sozinha na mata, ele faz esse som aqui. Beleza? Esse som aqui é o som do uru capoeira. Show! E agora, o mais queridinho por mim aí, que é esse pio também, tipo cruzeta, né? É um pio do Iambuguaçu. Esse daqui, se eu não me engano, está na época dele, tá? É capaz de eu até piar aqui agora e ele responder. Se ele responder, vai ser legal aí para estar mostrando pra vocês como que os animais, né, eles se atentam aos sons da floresta aí, beleza? E o macho é aquilo, o macho do Iambu, ele não dobra, entendeu? Ele vai até uma certa cadência e depois ele para. E o som é mais fechado. Já o da fêmea não. O da fêmea você vai na mesma cadência praticamente do macho, só que depois o som vai aumentando e ela abre, né? A gente fala dobrando aí, por exemplo, e o som é mais ou menos assim, do macho. Esse é o som do macho. Vou até esperar um pouquinho para ver se eles respondem, mas se eles não responderem eu vou continuar aí e vou fazer a fêmea para vocês. Bem, galera, não responderam por enquanto, então eu vou estar fazendo o som da fêmea agora para vocês verem a diferença, tá? Esse é o som da fêmea do Iambuguaçu, beleza? E tem os outros iambuzinhos aí que são os menores da família, né? Que são o Iambu Chororó e o Chitã. Esses são bem mais complicados de piar, eu sinceramente eu não sei deles. Eu tento, mas é muito difícil. Mas vou estar mostrando para vocês também mais ou menos o som. É um pouquinho parecido com o do Iambuguaçu, tá? E é esse som
E é esse piozinho aqui, ó. Esse aqui é o número 8, também do Maurílio Coelho, beleza? Esse daqui, lembrando, é o Jaião Iambu Chororó Xintã. O do Iambu Xintã, gente, o do Chororó também, ele é o mesmo nível, é o mesmo tipo do Iambu Guaçu. O macho ele não dobra, entendeu? O macho ele sempre faz uma cadência e para, né? E a fêmea sempre abre o gogó, beleza? É mais ou menos isso o som do macho, tá, gente? O da fêmea, ela já dobra. Então o pio do Iambu Guaçu, do Iambu Chororó, é mais ou menos desse tipo aqui. Já esse pio aqui é um pio de juriti, né? Juriti pupu ou juriti gemedeira. Esse já é o juriti pupu. Gente, já ouvi histórias aí, inclusive até pela internet, mas o meu pai sempre falou que já teve relatos, né, histórias, inclusive aí o... Ai meu Deus, eu esqueci o nome, agora eu vou botar na descrição desse vídeo aqui. Ele fez um vídeo aí maravilhoso esses dias, que ele fez e que realmente esses tipos de pio aqui, você estiver piando no mato, ele pode atrair os predadores, tá? Sim, eu acredito que eles atraem sim os predadores, como jaguatirica, onça parda. Nessa região aqui tem jaguatirica, tem onça parda, tem vídeo aí no meu canal, os primeiros. Inclusive nesse lugar onde eu estou aqui, eu já consegui registrar jaguatirica, gato do mato pequeno. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha nos primeiros vídeos aí, ou na playlist do meu canal aí, vocês vão estar podendo ver os animais que eu já fiz registro. Inclusive trouxe a câmera trap, vou estar colocando aqui para a gente ver se está passando algum bichinho por aqui, beleza? E esse daqui é um pio 23, esse aqui é do jacu, né? Jacupemba, jacu-guaçu. Jacupemba é diferente do jacu-guaçu. E ele é mais ou menos assim. Então, esse aqui é o pio que a gente usa aí para estar atraindo o jacu-guaçu. Beleza? E esse daqui já é um pio de nariz, né? Esse aqui é mais difícil de piar e eu vou fazer o piado mais ou menos do chamado do jacu, que não foi esse que eu fiz. Esse já é mais um chamado de alerta, mais para chamar o bando. Mas o pio para chamar o jacu mesmo é esse daqui, ó. Ele lembra muito o pio da jacutinga, tá? O pio da jacutinga é um pio mais agudo. A jacutinga já ocorreu aqui na minha cidade, mas hoje eu acho que ela já está extinta aqui, é muito difícil de vê-la. Já tem anos aí que já não tem relato dessa ave aqui na minha cidade, é uma pena. E não mais importante, esse daqui é o pio número 1, que é o pio da jacutinga que eu estava falando. Esse aqui eu não sei piar,
mas eu vou estar tentando mostrar para vocês mais ou menos o som que ela faz aí na mata, para vocês poderem ter uma ideia, se estiverem numa situação aí onde vocês não sabem quais são os sons, né? Pelo menos das aves aqui que eu espero que esteja ajudando vocês aí, tá? É mais ou menos assim. Quem quiser, gente, tá podendo ver os melhores sons aí, até porque tem já som gravados aí desses tipos de aves aí. Vocês podem ir no Wikiaves, tá colocando lá Jacu-Guaçu, Jacupemba, Uru-Capoeira, Jacutinga, que lá eles vão ter o som das pessoas, vão fazendo os registros, e é uma plataforma onde você posta os seus registros, né? E faz um levantamento mais ou menos de fauna e de flora aí, que eu acho super importante, beleza? E é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse aí, foi bem curtinho. Eu vou estar dando uma volta ali, que eu vou estar mostrando para vocês, inclusive, alguns lugares onde eu acho que o macuco ele toma banho de terra, né? Para tirar os ácaros, para fazer as limpezas dele. E vou estar descendo aqui numa antiga furna de paca, e vou estar mostrando para vocês também como é uma furna de paca. Se numa situação de sobrevivência você tiver que abater um animal desse, vocês sabem que eles moram, vão saber que eles moram em buracos de pedra, buracos embaixo de troncos, buracos de tatu, feitos por tatu, por exemplo. Então as pacas, elas utilizam esses lugares aí, e eu vou estar mostrando para vocês ali embaixo como é esse tipo de ambiente. Beleza? Inclusive, eu não sei se eu vou deixar a câmera aqui, não tem fruteira aqui, aqui tem um pé de fruta, mas não está caindo, os abacates estão começando agora, tá? E uma coisa também que eu acho importante são as pessoas saberem aí, né, logicamente em particularidade de ambiente onde as pessoas aí vão praticar suas atividades ao ar livre, e a sazonalidade das frutas, né, que eu acho importante sempre saber, porque aí você pode ter certeza, se você souber onde tem uma fruteira dentro da mata, você, por alguma eventualidade de sobrevivência, você está fazendo uma armadilha aí para fazer uma captura e o abate do animal para subsistência, para você poder fazer o consumo, né? E não é fácil, tá? Tanto armadilha, depois vai ser um tema aí mais para frente que eu quero dar uma explorada melhor aqui no canal, que é você poder fazer uma armadilha aí na natureza. Existem várias formas de estar fazendo armadilha, beleza? E a mosquitada também, galera, eu vou te falar um negócio, a mosquitada essa época do ano tá que tá. Ah, e uma coisa que eu já ia esquecendo de comentar com vocês aí, antes de terminar esse vídeo aqui, eu vou estar deixando para vocês aí, fiz a filmagem de celular, não estava com a minha câmera aqui, para filmar esses 2 registros que eu fiz aí nos últimos 1 mês, por exemplo. Tive uma baita sorte, 2 baitas sortes na verdade, foram encontros aí com algumas serpentes daqui da Mata Atlântica, inclusive uma é muito rara de achar, tá? E a outra já é uma serpente bem mais perigosa, ela tem peçonha, ela é peçonhenta. Dei muita sorte de não acontecer um acidente comigo, tá, gente? Nessa época do ano de calor, as serpentes já estão muito mais ativas, entendeu? Ontem deu uma chuva boa, o mato está molhado, mas eu tive uma baita sorte aí de não ter acontecido um acidente. Inclusive o biólogo Henrique aí, eu acredito que muitos conheçam aí, ele fez um react aí do meu registro, e ficou assim, ficou top, porque era uma serpente maravilhosa, maravilhosa da nossa Mata Atlântica aqui. Ela ocorre em muitas regiões aí do Brasil, tá? E olhem que registro top aí, fica aí. Já vou botar agora, nem vou deixar pro final do vídeo não, no final do vídeo só vou mostrar ali para vocês o lugar do macuco e da paca, beleza? Mas olha só que 2 registros maravilhosos que eu fiz aí. Uma jiboia arco-íris, olha que riqueza! Ela ficou brava na hora que eu peguei no rabo dela, gente. Rapaz, que coisa mais linda, isso é muito difícil de achar, tá? Mais um registro daquele aí, top, 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 top. Olha que coisa linda.
Vai embora, meu filho, vai. Antes que algum carro te atropele aí. Nossa, que beleza. Vai embora, vai. Anda. Isso, vai embora. Caraca, que presente de Deus. Gente, mais um dos encontros aí. E essa daqui é um jararacuçu. Ainda bem que é bom vir de bota e eu tava do lado dela e eu não tinha visto. Graças a Deus. Olha que perfeição. Gente, muito cuidado essa época do ano, hein? Ainda mais no local limpo assim dentro da mata. Tem que tomar cuidado. Bora deixar ela quietinha aqui que ela vai seguir o caminho dela. E eu vou seguir o meu. Mas fica esse registro aí top. Linda demais. E grande, tá? Grande. Galera, o Iambu chegou. O Iambu chegou. Vou tentar filmar ele pra vocês. Peraí. Vai cantar. Ele tá dando a volta. Ó. Meu pio tá aqui, ó. Ele tá muito perto. Eu acho que é uma fêmea defendendo o território. Eu vou andar até aqui na frente pra ver se eu vejo ele passar. Porque às vezes ele pode estar pertinho. Tá beleza? Aí ele vai sair correndo. Galera, ele não respondeu mais não, ele deve ter me percebido, até porque vi no mato com uma cor chamativa dessa aqui, é meio difícil. Então, vocês viram aí que com certeza um pio desse daqui pode salvar vocês na natureza sim, tá? Até porque vocês, né, atraem o animal aí. E é aquilo que eu sempre disse, gente, tem que treinar bastante, tá? Porque até você achar o som, né, você conseguir fazer o som do animal aí é muito difícil, beleza? E eu vou estar descendo ali agora, que eu vou estar
mostrando para vocês alguns locais aí que os animais, né, como eu disse, a paca e o macuco, eles podem estar utilizando. E lembrando, né, porque o iambu começou a piar e eu saí correndo, foi os vídeos aí das serpentes, né? Vocês viram que tem que tomar muito cuidado nessa época do ano, mas eu estou muito feliz de ter feito, inclusive o registro da jiboia arco-íris aí, que é uma raridade aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Inclusive aqui pro Parque do Desengano, aqui na minha cidade, foi, eu acho que se eu não me engano, o terceiro ou quarto registro já. E aqui o Parque do Desengano é a unidade de conservação mais antiga do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho esse presente de Deus de ser do parque ter em seu território, né, do parque, ser dentro da minha cidade, aqui dentro do meu município de Santa Maria Madalena. Beleza? Vamos descer ali agora e vamos ver se eu consigo mostrar. Consigo não, né? Vou mostrar para vocês o lugar da paca e do macuco. E eu acho que eu vou deixar a câmera ali na piscina do macuco para a gente ver se a gente consegue registrar. E depois na próxima eu vou estar voltando aqui, vou estar recolhendo a câmera trap para ver se a gente conseguiu alguma imagem maneira aí. E tá mostrando para vocês os animais também, porque eu acho que faz parte também de tema de sobrevivência. Sobre a piscina aí do macuco que eu tava falando, esses aqui, como vocês podem ver, é muito propício para o macuco tá vindo tomar aí. Inclusive tem uma pena dele aqui, ó. Vou andar mostrando para vocês. Como choveu ontem, talvez vocês não possam ver direito, mas isso daqui, gente, é uma pena de macuco, ó. Tá vendo? São locais aí que ele sempre vem. Ali tem outra ali, tem várias aqui, ó. Eu vou deixar a câmera aqui, que a gente vai pegar os macucos tomando banho de areia. Ai, gente, a pena dela aí, ó. Olha aqui que coisa linda, olha. Olha a pena do macuco aí, gente. Com certeza isso aqui é um local onde os macucos vêm aí para estar tomando banho, tá? Eu vou estar deixando a câmera naquela árvore ali na frente ali, ó, que vai pegar eles de pertinho. E eu acredito que vai pegar paca aqui também. Câmera instalada, ela vai ficar nessa posição aqui, virada para lá, ó. Tá? Ó, daqui eu evitei de colocar lá, porque senão eu teria que cortar aquela árvorezinha ali. Eu não quero cortar ela não, porque esse bichinho é muito desperto. Vamos ver, eu acredito que vai passar paca por aqui também, mas o macuco com certeza é certo de tomar banho na piscina dele aí. Vamos ver que daqui uns 10, 15 dias aí, eu vou estar voltando pra gente ver se a gente conseguiu capturar as imagens aí. E agora, bora ali na furna da paca, que eu conheço aqui nessa região, pra gente ver se ela está sendo habitada ainda. Tem tanto tempo que eu não venho aqui. Vamos ver aí como é que tá a furna da paca. Ela é muito pertinho aqui da onde está a câmera do macuco. Bora ali ver como é que tá. Chegar bem devagar aqui. E sempre com muito cuidado. Por causa de serpente. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. E com certeza a furna aí está sendo utilizada pela paca. E olha que maravilha. Olha aí, galera. Um pedrão desse daí, ó. E com certeza tem alguém morando aí. Eu acredito que seja a paca, até porque aqui está o caminho dela, o rastro. Eu vou estar deixando no card aqui, nesse vídeo,
para vocês poderem aí, se quiserem, óbvio, e eu agradeço muito a estarem assistindo os vídeos da paca, que eu já consegui registro aqui, inclusive de um filhote, lindo filhote, quase que recém-nascido, era top demais, muito top. Fica para vocês esse registro aí do que possa vir a ser uma furna de paca, e eu tenho certeza que essa daqui é, porque eu já filmei, beleza? Outros animais também podem também aí estar utilizando desses buracos aí para estar fazendo como abrigo, inclusive rato, cobra principalmente também, tá? E depois pode ser que a gente venha colocar uma câmera aqui para a gente estar filmando esses bichinhos aí e mostrando para vocês também, em caso de sobrevivência, como eu tenho falado nesse vídeo aqui, que possa ser alguma fonte de alimento, beleza? É isso aí, galera, no vídeo de hoje foi isso aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês aí curtirem, compartilhar, seguir o canal. As críticas são muito bem-vindas. E bora lá torcer pra gente registrar o macuco. Foi por muito pouco que eu não consegui a imagem do Inhambu, mas é aquilo, cara, o Inhambu tem que fazer uma chocha muito boa, tem que ficar muito bem escondido. Ele deve ter percebido a mochila que eu fiquei, que estava pendurada ali na árvore. Com certeza ele deve ter visto também. Mas ele piou muito perto. É um bicho mais fácil de vir ao pio do que o macuco. O macuco já é um animal muito mais escabriado, muito mais reservado. Inclusive o nome dele científico é Tinamous solitarius, então não é à toa. É um bicho que realmente é muito solitário e é muito difícil de ver. Beleza? E falando de uma curiosidade aí desse animal do macuco, é que o macuco macho é que cria os filhotes e incuba, tá, gente? Não é a fêmea não. A fêmea só faz a postura dos ovos, mas quem incuba aí e faz que cria, né, é o macho. Beleza? Então, bora lá. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Vai rolar um pernoite aí de 10 itens, hein? Fica ligado, Igão. Penumbra, sobrevivência. Eu vou nesse de 10 itens, hein? Bora lá, só marcar. Vou marcar, vou deixar já uma prévia aí, antes de ir, já pra atenar a galera aí pra poder assistir os vídeos, beleza? Fique com Deus, gente. Um abraço, valeu!